Fala pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Nessa nossa última aula hoje de filosofia, é, a gente vai ver, eu busquei aqui alguém que está fora aí dos nossos livros didáticos, assim, pelo menos eu não encontrei nenhum que tivesse esse cara. Mas é um cara super importante, super atual, né? Tenho visto alguns materiais dele online. Tem um livro que eu vou adquirir, com certeza, né, que é o Sociedade em Rede. É o Manuel Castells, tá? É um espanhol, é um filósofo, sociólogo, é, que vai estar falando exatamente da sociedade que a gente está inserido hoje, né? Uma sociedade em rede, né? Uma sociedade completamente conectada, onde as mídias sociais, onde as inteligências artificiais, onde todas essas tecnologias, né, que ele chama de TICs, né, tecnologias de comunicação e informação, né, estão conectando o mundo que a gente vive, né? Para ele, essa sociedade em rede sempre existiu e sempre foi fundamental para a construção de uma sociedade. É, Conhecimento, conexões que vão fazer aí essa vida do ser humano ser mais entrelaçada, né? Mas o Castle fala de outras coisas, chega a falar de mídias sociais, não é muito o estudo dele, na verdade ele fala sobre tecnologias e as mídias sociais estão dentro para ajudar a construir essa rede de pessoas, né? Ele fala que dentro dessa rede de pessoas existem nós. Vocês pararem para pensar numa rede, né? Você tem conexões para formar uma rede. Imagine uma coxa de retalhos, né? Você tem conexões para formar essa rede e esses nós das conexões, o Castells fala que somos nós, né? Esses nós, né? Que vão formando uma grande rede de relações, né? Uma grande rede de estruturas que vão conectando pessoas dentro de uma sociedade. Tudo bem? É, Deixa eu só compartilhar aqui rapidinho o material com vocês, mas já volto para explicar. Isso aqui. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Então, isso aí é o Castells, né? O Manuel Castells. Ele ainda está vivo, tá legal? É um cara que vocês puxarem a história acadêmica dele, é sensacional. Participou do movimento de Paris de 68, é um cara que leciona até hoje, é um professor e estuda a nossa sociedade como um filósofo, como um sociólogo. Então é um cara muito atual, tá legal? Ele fala sobre essa sociedade de rede, tá? Esse material eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? Então é importante que vocês deem uma lida, que é muito legal. É, o grande livro dele, como eu disse, é o Sociedade em Rede, né? É, ele fala dessa questão dos nós, né? Que é uma estrutura, né? É uma rede feita por um conjunto de nós que são elementos que se comunicam entre si. Os nós pode ser qualquer coisa. Uma rede social, por exemplo, são as pessoas que seriam os nós. Nos sites, seria um nó de vários nós e a internet. Consequentemente, uma rede de redes. Além disso, as fronteiras das redes são delimitadas pela conexão entre os nós e como essas conexões podem ser criadas ou eliminadas, né? A qualquer momento, a sua forma vive em constante mutação. As redes não se limitam por barreiras do plano real, como as fronteiras entre estados e nações, né? Então, o Castells fala muito sobre essa rede de comunicação, essa rede de interligação de pessoas, que essas tecnologias, a internet principalmente, fez com que
não houvesse fronteiras, né? Não houvesse fronteiras entre as pessoas, como fronteiras físicas, né? Isso vai gerar um outro debate dele, que vai ser a questão da globalização, né? O Castos vai falar que a globalização vai aproximar o mundo de uma cultura mais ocidental, né? Uma lógica ocidental de cultura, né? Se você parar para ver os países orientais, cada vez mais as meninas fazem cirurgia para tirar o olho puxado, para ficar mais arredondado, né? Uma invasão da cultura ocidental dentro da cultura oriental. Minha filha curte muito o K-pop, né? E você vê como a influência do rap, a influência do eletrônico ocidental está dentro, né, dessa cultura coreana, enfim. Para o Castells, essa globalização, né, ela vai ser muito forte pela questão da tecnologia, pela questão tecnológica. O Castle também vai falar sobre esse capitalismo informacional, né? Como essas mídias, como essa tecnologia, ela vai ajudar o capitalismo, esse capitalismo financeiro, a ganhar mais, né? E aí você tem diversos exemplos, né? Por exemplo de monetização do Instagram, do Twitter, do Facebook. Você tem essas fronteiras de comunicação influenciando no mercado, né? O que aconteceu agora no Japão tem um resultado imediato na Bolsa de São Paulo, por exemplo. Uma eleição americana, onde o presidente Donald Trump perde a eleição, isso tem efeito imediato nas bolsas europeias, na bolsa brasileira, né? Uma crise monetária, sei lá, na Indonésia tem influência no mercado. Então, o mundo globalizado, ele cada vez mais, esse capitalismo informacional, onde a informação gira de uma forma bem dinâmica, isso influencia totalmente no capitalismo mundial, né? O Cássio também vai falar sobre esse lance de globalização, sobre a questão das resistências, né, locais. Isso cria ali o que ele vai chamar de identidades, né? Então, para muitos, a questão local, a questão cultural local, ou até mesmo uma questão de preconceitos, de xenofobia, isso vai estar ligado a essa globalização, a esse tipo de entrada de outras culturas, né, de domínio de outras culturas. E o Cássio vai falar que vai surgir fundamentalismo, xenofobia, uma série de movimentos por conta dessa globalização em virtude aí das tecnologias. Tudo bem? O Cássio também vai falar sobre representações de realidade, isso aí já ligada a muitas mídias, né? Onde são representados aí algumas realidades que não são reais, né? Um convencimento muito ligado a coisas não reais, mas que parecem reais, né? Vocês mais do que nunca sabem do que eu estou falando, né? Essa questão muito do que é o real e o que é o virtual, né? Então ele vai ter essa discussão, o Castro vai ter essa discussão entre o real e o virtual, né? Ele vai chamar de cultura da virtualidade real, né? Conheço muitas pessoas, não são poucas, tá? Como professor, alunos com problemas seríssimos de
de ansiedade, problemas que têm que ser lidados por profissionais, e muitas das vezes nas mídias sociais está mostrando uma felicidade que é ilusória, que não é real, e muitas das vezes as próprias mídias sociais, essa própria relação virtual está gerando esse tipo de situação nos nossos jovens. Então, é uma coisa a se discutir, né? Recomendo para vocês, se tiverem um tempo, recomendo mesmo uma série que saiu há pouco tempo na Netflix. Inclusive, eu estava com medo até de ver. É Dilema da Rede, anote aí. Dilema das Redes. É uma série documental ali sobre o que essas mídias sociais têm feito na nossa sociedade, tanto de bom quanto de ruim, né? Para a gente entender esse momento. Eu não estou longe disso, né? Eu não estou, apesar dos meus 38 anos, eu não estou longe dessas influências, muito menos a minha mãe, que tem 60, né? Ou minha avó, enfim. Isso é uma situação que é inerente à nossa sociedade atual, e o Castle toca na ferida ali de uma maneira bem interessante. Ele vai falar também sobre essa indústria cultural que a gente viu lá em Adorno, em Horkheim, lá essa indústria cultural alemã, da escola alemã, que vai na década de 40, de 50 tentar entender o fenômeno da TV. Né? Olha, a influência da TV, ou aquela cultura do cinema, né? Da produção cinematográfica e tudo mais. Aquela escola alemã ali de sociologia vai tentar entender esse fenômeno tecnológico ali na década de 50, e o Castle retoma esses estudos para a gente entender hoje o efeito das mídias, né? Da internet, dessa comunicação desenfreada. Né? Eu posso dizer que sou de uma geração intermediária. Né? Eu não tinha internet quando era adolescente ou pré-adolescente. Né? A internet surgiu, eu sou da geração que, que consumiu todo esse crescimento da internet, e vocês já nasceram na cultura da internet. Né? Então, é uma reflexão. O Castells ele tem alguns pontos políticos dentro da sua obra, mas, de maneira geral, ele está analisando a nossa sociedade. Né? Não é à toa que o nome do livro dele é A Sociedade em Rede, que é a nossa sociedade atual e como isso vai crescer para o futuro, né? Como isso está impactando e vai impactar a nossa sociedade, é uma questão que a gente não sabe. A gente tem como está analisando, está estudando, está criando teorias, mas o que vai acontecer a gente não sabe. Mas vale a pena. É um sociólogo muito importante, o Castells, Manuel Castells. Se tiver interesse, como ele está vivo, ele tem muito material nas mídias sociais, na rede social, no YouTube, enfim, tem muitos debates do Castells. Para vocês que vão estar daqui, eu sempre digo isso, vão estar fazendo a prova do vestibular daqui a um pouco mais de um mês, né? É importante esse debate, já foi tema de redação, a questão de influência de mídias sociais, e é um assunto muito atual. Então é bom, né, na época que eu fazia vestibular, né, meus professores me pediam para estar lendo revistas, né, porque a gente ainda não tinha esse conteúdo todo aberto. Né? Então, assim, tem muita coisa ruim dentro das mídias, mas a gente pode buscar aí conhecimento, e conhecimento de qualidade. O Castells é um grande pensador, é um grande sociólogo, e vale a pena mesmo dar uma leitura no material que eu vou deixar aí para vocês, e procurar um pouquinho mais das discussões do Castro, inclusive até sobre a questão educacional, tá? De uma reforma educacional. Ele, como professor, ele se sente bem incomodado
com as questões educacionais que permeiam a nossa sociedade. Tudo bem? Espero que tenham gostado. A princípio, essa é a nossa última aula. Enfim, vamos torcer para que tudo no ano que vem volte à regularidade. Saudade do calor de vocês, das dúvidas, da presença. Enfim, o que eu tenho a dizer é isso. Assim, foi um ano de ressignificação da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa cultura, e que tudo possa estar voltando à normalidade quanto antes, tá? Grande abraço, obrigado pelas pessoas que acompanharam meu conteúdo, obrigado pelos alunos aí que debateram, que questionaram. A cada dúvida eu ficava mais feliz, né? Eu sei que alguns não tiveram muita paciência para estar assistindo os vídeos um pouco mais longo, né? Mas realmente é o tempo que a gente precisa aqui para estar dando o mínimo para vocês estarem seguindo o caminho de vocês, tá bom? Desculpa por alguma coisa. O professor vai estar aqui a hora que vocês quiserem e bola para frente. Vamos seguir em frente, tá? Grande abraço, fiquem com Deus.